Deixa eu começar o vídeo aqui já falando do jogo de ontem. Infelizmente, o Flamengo empatou com o Atlético Mineiro. O Flamengo parecia até o Botafogo contra o Cuiabá. Amassou o Cuiabá, mas não conseguiu fazer o gol. A mesma situação. O Flamengo amassou o Galo, principalmente no primeiro tempo, porém não conseguiu fazer o gol. O Davi Luiz, infelizmente, perdeu um pênalti. O Davi Luiz estava 12 anos sem bater um pênalti, cismou de bater o pênalti ontem e acabou perdendo. Bom, terminou a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e com isso a tabela ficou assim. O Botafogo é o líder, tem 68 pontos. Palmeiras é o segundo colocado, tem 64. O Fortaleza é o terceiro, tem 63. O Flamengo é o quarto, tem 59. O Internacional é o quinto, também com 59. O São Paulo é o sexto, com 57, o Cruzeiro o sétimo com 47. A diferença do sexto para o sétimo são 10 pontos. O Bahia é o oitavo com 46, o Vasco da Gama é o nono com 43, o Atlético Mineiro é o 10º com 42 pontos. Daqui para baixo eu não vou falar mais muita coisa, só a zona de rebaixamento, que está Bragantino, Atlético Paranaense, Cuiabá e Atlético Goianiense. Essa é a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro na 33ª rodada, que acabou ontem. E logo depois do jogo, óbvio que o Felipe Luiz ele foi para a entrevista coletiva para esclarecer sobre aquela situação do Gabigol. Primeira coisa que ele falou é que o Arrascaeta vai passar por uma artroscopia no joelho e não volta mais em 2024. A gente só vai ver o Arrascaeta, segundo o próprio técnico Felipe Luiz, em 2025. Ele garantiu que ali na pré-temporada de 2025 o Arrascaeta já vai estar à disposição. Eu mesmo perguntei para ele, falei assim, Felipe Luiz, e aí o calendário 2025 já saiu? Ele falou, cara, eu vou ser sincero, eu não olhei ainda o calendário, mas já temos já alguma coisa planejada para a pré-temporada de 2025. Ao que tudo indica, o Felipe Luiz já está trabalhando no planejamento da próxima temporada. Mas isso não faz com que ele abra mão desses próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Muito pelo contrário, a gente viu ontem o Flamengo querendo jogar, a gente viu ontem o Flamengo indo para cima, a gente viu um Flamengo ontem querendo fazer as coisas, porque infelizmente não estavam acontecendo. Mas a gente viu um Flamengo ontem jogando normal, de um time que quer vencer, só que ontem infelizmente não aconteceu. Ele também falou do episódio com o Gabigol. E ele disse, houve um episódio ocorrido na final. E o Marcos Braz disse que ele não será relacionado até a segunda ordem. Esse é um assunto do Marcos Braz. Ele vai explicar para vocês quando achar pertinente. Gostaria muito que esse assunto não sujasse o título incrível que a gente conquistou. Foi o que o Felipe Luiz falou sobre a situação do Gabigol. E ontem eu conversei com uma pessoa do futebol do Flamengo e essa pessoa garantiu que Gabigol e Flamengo se acertaram, ao menos por um momento. Não se acertaram da permanência do Gabigol, para o Gabigol ficar no Flamengo, não. Mas se acertaram para parar esses ataques. Tanto que o Gabigol ontem chegou no Maracanã, foi para a beira do campo, assistiu o aquecimento, depois ele foi para o vestiário, assistiu no vestiário a roda lá, fechou junto com os jogadores, esteve presente com os jogadores naquele momento de pré-jogo. Eu vou dizer para vocês que não me espanta se o Gabigol for relacionado para o jogo contra o Cuiabá, depois para o jogo contra o Fortaleza, depois para o jogo contra o Criciúma, contra o Internacional, Vitória e os jogos que o Flamengo tem pela frente. Eu acredito muito que o Flamengo, nessa trégua aqui, nessa bandeira branca que levantou aí com o Gabigol, já vai, inclusive, começar a alinhar uma despedida com o jogador. Então, só para explicar para vocês, até o presente momento, Gabigol e Flamengo estão acertados em parar esses ataques, parar toda essa situação difícil que estava rondando aí os dois lados. O Flamengo está prestes a receber de volta um jogador. Trata-se do zagueiro Pablo, que está emprestado ao Botafogo. Final do ano termina o contrato dele e ele volta para o Flamengo. O Pablo atuou apenas 28 minutos com a camisa do Botafogo, que foi na vitória por 5-1 em cima do Juventude. Esse ano o Pablo não vem tendo uma sequência muito grande
no Botafogo de Futebol e Regatas. Mudando o assunto, deixa eu falar agora sobre o Flamengo precisar vender jogadores, porque assim, ontem eu trouxe à tarde a notícia que o Rennes da França vai vir em cima do Fabrício Bruno, a pedido do técnico Jorge Sampaoli. O Sampaoli pediu o Fabrício Bruno e pediu o Gerson. A gente já sabe que o Bayer Leverkusen e o Atlético de Madrid estão de olho no Everton Araújo. E a gente já sabe que algum time da Europa vai tentar levar o Wesley. O Wesley já teve proposta do Barcelona, já teve proposta do Atalanta e deve chegar novas propostas para ele agora, nessa reta final de temporada, na janela de transferência agora, né, de virada do ano. O que acontece, gente, é o seguinte, na semana passada, a gente trouxe aqui que o Flamengo estava precisando, né, estava com as não é dívida, né, com os compromissos, e por conta desses compromissos, o Flamengo vai precisar vender jogador. Isso é um caixa, então, tipo, se o seu caixa está baixo, você precisa equilibrar ele. E como é que você equilibra esse caixa? Com título, ganhou a Copa do Brasil, então você ganhou ali praticamente 100 milhões, você já dá uma... E agora você precisa vender alguns jogadores, até porque esse ano o Flamengo não conseguiu bater a meta 2 anos seguidos, que o Flamengo não consegue bater a meta estabelecida em venda de jogador. Então você precisa vender jogador para poder equilibrar esse caixa e continuar com caixa saudável. Então tem a situação do Wesley, que desperta interesse da Europa, tem a situação do garoto Everton, também que desperta interesse da Europa, e tem a situação do Fabrício Bruno, que foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli no Rennes da França, o Rennes da França que já tinha feito uma proposta pelo Fabrício Bruno no meio do ano, deve retomar aí as negociações agora no final do ano. Se o Flamengo fizer essas 3 vendas, cara, com essas 3 vendas o Flamengo vai conseguir mais ou menos uns 400 milhões de reais. Não, sem brincadeira. Se fizer essas 3 vendas, com essas 3 vendas, o Flamengo vai conseguir mais ou menos uns 400 milhões. Porque o Wesley não sai por menos de 100. O garoto não sai por menos de 100. E o Fabrício Bruno, se ele não sair por 100, ele vai sair por muito perto de 100. Então vamos supor, mais de 100 no Wesley, mais de 100 no Everton, muito perto de 100 no Fabrício Bruno. Quer dizer, vai dar mais ou menos uns 300 e pouco, 400 milhões de reais nessas 3 vendas. Boa tarde, abençoadas e abençoados, nação rubro-negra. Saiu agora essa bomba. Técnico Rubem Amorim pede ao Manchester United a contratação do atacante Lohan. Flamengo não para só em Vitor Roque e tem interesse também no atacante Arthur Cabral. E mais, Botafogo vai devolver o zagueiro Pablo ao Flamengo. Essas e outras vocês vão saber aqui agora no canal Mengão News. Então já cola esse dedão no like. Se inscreva no canal, galera. Vamos ajudar o canal a bater a meta de 40 mil inscritos. Conto com o apoio de todos vocês. E também me digam a cidade, me digam de qual lugar do Brasil vocês estão vendo esse vídeo top. Eu prometo responder a cada um de vocês. Eu respondo todo mundo. Deixa aqui nos comentários que eu vou responder a cada um de vocês. É o seguinte, nação rubro-negra, já quero começar esse vídeo top aqui falando sobre o Mercadão da Bola. Isso porque o jovem atacante Lohan é a prioridade do técnico Rubem Amorim do Manchester United. O novo comandante do clube inglês deseja ter o jovem atacante à disposição já a partir de janeiro e já comunicou os chefes, ingleses para tratarem desse grande negócio. De acordo com o Ten Talk, o Flamengo está disposto a vender Lohan por um valor bem abaixo da cláusula da rescisão, avaliada em 50 milhões de euros. É dinheiro de pinga pelo Lohan, que assim, poderia ser vendido por 100 milhões de euros, porque potencial todos nós sabemos que o Lohan tem, e o que deixou o Manchester United muito animado, O Flamengo está disposto a vender um grande artigo do seu clube, um moleque, um menino que vem se destacando nas categorias de base, por 50 milhões de euros para o gigante, que é o Manchester United, não é nada, essa que é a verdade. E o jovem de 18 anos de idade é classificado pelos ingleses como um dos maiores talentos da atualidade do futebol brasileiro. Eu vou falar uma coisa, acho que o Flamengo, para mim, tinha que vender o Lohan por 60 a 70 milhões de euros, potencial, todos nós sabemos que ele tem. O Lohan tinha que ser vendido pelos mesmos moldes que foi vendido o Endrick
né, do Palmeiras para o Real Madrid, valores astronômicos. O próprio Estevão, né, o Lohan tem potencial, só que tem que ser muito mais utilizado no time profissional. Vocês concordam? Quero ouvir a opinião de todos vocês. Mudando aqui de assunto, o Flamengo também segue interessado na contratação do atacante Vitor Roque, uma das maiores promessas do futebol brasileiro. E o jovem atacante está emprestado ao Real Betis junto ao Barcelona e vem se destacando muito bem. E assim, de acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, o clube também já mira alguns outros atacantes. E o sonho antigo da torcida da nação rubro-negra, Vitor Roque, é um dos alvos, e também Arthur Cabral, ex-Palmeiras e hoje está no Benfica, é outro nome muito falado. Essa que é a verdade. Só para lembrar para vocês, o Vitor Roque está com 19 anos de idade e pertence ao Barcelona, mas está atuando no Real Betis por empréstimo de uma temporada. O jovem soma 5 gols em 14 jogos pela equipe espanhola. E aí, nação, quero saber de vocês, quem vocês contratariam? O Vitor Roque ou o Arthur Cabral para a próxima temporada? Deixa aqui nos comentários, é muito importante a opinião de todos vocês. Quero debater esse assunto porque assim, é um assunto muito importante. Eu, para mim, nos moldes, contrataria o Vitor Roque, mas também não descartaria a possibilidade do Arthur Cabral vir, tendo em vista da qualidade do jogador. Vocês concordam? E para finalizar, de acordo com a informação da Rádio Tupi, o zagueiro Pablo não será comprado em definitivo pelo Botafogo, que irá devolvê-lo ao Flamengo, onde o atleta tem contrato, ainda um contrato vigente, um contrato longo. Nação rubro-negra, olha essa bomba que o Pablo não foi aproveitado, é um zagueiro assim, completamente acima do peso. Provavelmente o Flamengo irá emprestá-lo para outro time, seja o Cuiabá, o Grêmio, não sei. Eu sei que no Flamengo ele não fica. Pablo retornará ao mês querido logo em janeiro e pode permanecer no clube até dezembro de 2025, data na qual o seu vínculo com a equipe irá expirar. Todavia, sua sequência no time para além de janeiro é incerta. Provavelmente o Flamengo não irá permanecer com esse jogador, né, no time, no plantel. Então, desde já eu quero saber de vocês. O Mercadão está pipocando de informações. Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!